poder confiar na responsabilidade e trazendo essa palavra. Vai filmar Porque lá de sabemos o perto. peso que é pegar a palavra Não para, de não Deus. perde Amém? nada de perto. Agora pela oportunidade, gostaria que todos os irmãos abrissem as nossas vidas em Gênesis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabemos que hoje é um culto de louvor, um culto de agradecimento ao nosso Deus. Sabemos que hoje, glorificado e exaltado seja o Senhor, é uma noite de se alegrarmos na presença do Senhor. Então, se você ainda não sentiu algo de Deus nessa noite, comece a glorificar e a exaltar, porque Ele já se faz presente aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 1, de verso 26. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar do versículo bem conhecido no meio do seu povo. O versículo, creio que você já ouviu muitas pregações baseadas em cima desse versículo ao qual iremos ver nessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Aleluia. Glória a Deus. Só aqui no público acho que acharam, né? Os irmãos acharam? Aleluia, Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Gênesis 1, do capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou Deus o homem à sua imagem, aleluia, imagem de Deus. Criou macho e fêmea e os criou. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando, aleluia, o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aleluia, na data cerca de 1445 a 1405 a.C. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o livro de Gênesis, ele é o início de tudo. Então eu creio que quando eu leio Gênesis, aleluia, eu tento, aleluia, imaginar o que Moisés queria passar para o povo. Qual era o propósito que pairava no coração do autor ao escrever o livro de Gênesis. E eu leio algumas referências com as Bíblias e meditando pessoalmente na palavra, eu vejo que o propósito que pairava no coração de Moisés ao escrever Gênesis, primeiro, era falar sobre a criação do mundo, como Deus criou os céus e a terra. O segundo propósito que pairava no coração do autor era, aleluia, glórias a Deus, falar sobre a queda do homem, aleluia, quando Adão ali junto com a sua esposa, aleluia, pecaram, aleluia, glórias a Deus, ali comendo aquela maçã. E o propósito também que pairava no coração de Moisés, aleluia, glórias a Deus, era mostrar ao mundo de hoje que as coisas não evoluíram como eles dizem, pela ciência, que o homem veio do macaco e assim por diante. Mas a Bíblia diz que criou Deus ali o homem. Então, irmãos, Moisés, ao escrever Gênesis, ele quer trazer tudo isso para o meu e o seu coração. Sabemos que nessa noite é um culto de louvor. Sabemos que nessa noite é um culto de adoração ao Senhor. Aí você me pergunta, irmão Zé, o que tem a ver a criação do homem com a noite de louvor? Aí preste atenção, olhe para cá no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para mim nessa noite. Se eu fizesse um esboço ali com tudo escrito, o tema que eu daria nessa campanha hoje nessa noite, o tema que eu daria para esse culto era glórias a Deus, aleluia, aleluia, louvor a Deus como mandamento, louvar ao Senhor como mandamento. Esse é o tema que eu te dou para nessa noite, para você adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Amado, preste atenção. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que antes de eu e você sermos formados, havia nos céus anjos, querubins, serafins e assim por diante. E entre um desses anjos, havia um que esse era especial. Havia um que era lindo, que tinha uma glória, que tinha uma luz que brilhava. Aleluia, glórias a Deus. E esse anjo, ele era carregado, aliás, ele tinha a incumbência de liderar
como o irmão Genilson lidera a mocidade, ele liderava, podemos dizer, o grupo de louvor. Ele liderava a adoração no céu. Esse anjo, aleluia, glória a Deus, se possamos dizer, ele era o braço direito do nosso Senhor e Salvador. Amém? Só que um certo dia, amado, ele, por ter essa glória, por ter essa honra, por ter um brilho especial, por ser especial para Deus, por reger ali aquele grande louvor, por levar a adoração ao Senhor, um certo dia começa a adorar a Deus no coração de Lúcifer, conhecido hoje como Satanás, mas antes ele era Lúcifer, um anjo de luz. E agora, ele tendo toda essa moral com Deus, tendo todo esse respeito a Deus, de levar a adoração ao Senhor, ele agora começa a querer subir acima de Deus. Ele agora começa a se olhar todo mundo ali falando, você talvez falava, rapaz, você é bem, você é o cara, hein? Nessa linguagem, não assim, mas conjecturando, as pessoas falando que chegavam assim, Lúcifer, hoje você está radiante, você está crente hoje. Irmãos, agora aqui eu quero abrir um parênteses. Temos que tomar cuidado com os elogios. Temos que tomar cuidado, glórias a Deus, aleluia, com cargos que é imposto na minha e na sua mão. Hoje, agora aqui, as irmãs acabaram de tomar posse de um cargo. Talvez para muitos não seja nada, talvez para muitos seja algo insignificante, mas isso no mundo espiritual, irmão, tem uma relevância tão grande. Se vocês imaginassem o peso e a responsabilidade que isso está trazendo para vocês, irmãos, no mundo espiritual, vocês buscariam, vocês agradeceriam a Deus, porque você está sendo honrado por Deus, porque vocês estão sendo exaltados por Senhor. Talvez recebemos o mínimo caso da igreja, falando, mas eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Mas, irmãos, glorifique a Deus, porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que eu vos colocarei no muito. Então, irmãos, parabéns para vocês que receberam esse cargo, zere por eles, porque Deus é contigo. Então, Lúcifer, ele tinha um cargo importante. Só que os elogios começaram a vir, a exaltação começou a vir no coração de Lúcifer. E um certo dia a Bíblia diz que ele se rebelou contra Deus. Esse é o perigo de quem se acha muito. Esse é o perigo de quem se acha acima de Deus. De quem quer ser melhor que o seu irmão ou que o seu companheiro, muitas das vezes. Então nós temos que aprender, amado, que Deus está acima de todas as coisas. Que Deus, na sua vida, Ele está acima de tudo, irmãos. E Lúcifer não tinha isso em mente. Então agora a Bíblia diz que ele causa uma rebelião no céu. A Bíblia diz que, glórias a Deus, aleluia, ele começa a fermentar os outros anjos. Eu não sei em que palavras ele usou para com os anjos que ele conseguiu arrastar, que foi até essa parte do céu. Mas imaginando, porque a gente sabe como é que começa uma rebelião. Aquela pessoa que causa rebelião, as palavras dela vem comigo que você vai ganhar isso, você vai aquilo, ao meu lado eu te coloco isso, quando eu for tiver naquele cargo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então eu imagino que Lúcifer começou a falar isso também para os anjos. Não, vem comigo porque eu vou tomar lugar de Deus e você vai estar do meu lado, né? A Bíblia diz que tem uns que estão presos, que esses são os mais ousados. Então eu imagino que esses, a Bíblia não diz, eu estou imaginando porque estou como a mente de pregador. Eu creio que esses que estão presos, presbítero Bruno, vai que ele está falando assim, vem que você, eu vou ficar no lugar de Deus e você no meu lugar. E nós vamos botar para quebrar, vamos botar a jogar para fora, o céu vai ser nosso e quem fica com nós não vai perder. É assim, irmão, que o rebelião faz. É assim aquela pessoa que quer convencer as outras para ficar do lado dela. Mas só, irmãos, que Lúcifer não sabia que Deus era criador de tudo. Deus, aleluia, Deus, Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ei, irmãos, quando você pensa que vai fazer algo, Deus já sabe, Então não adianta nós queremos puxar agora para nós. Nós temos que louvar e agradecer ao nome santo do Senhor. Então agora, Lúcifer consegue
glória a Deus, convencer a terça parte dos anjos que ele era o cara, que ele tinha que estar na direção, que Jeová não era mais nada, mas Lúcifer era tudo, que Jeová era apenas um ser que não fazia nada, mas Lúcifer é que brilhava, Lúcifer era que dava glória, Lúcifer era que brilhava. Então os anjos começaram a adorar Lúcifer. Imagino eu, para ter ido com ele, estavam adorando a ele, esqueceram do Criador deles. E a Bíblia diz que agora há uma grande guerra no céu. Mas Deus ele é perfeito. Deus, ele, para cada um, ele tem um dom especial. A Bíblia diz, uma das cartas de Paulo, que Deus ele deu um para profetas, outro para doutores, outro para pastores, enfim. Lúcifer, ele era um anjo, que ele tinha a responsabilidade de ranger o coral do céu. Então você imagina, é uma coisa como eu falei, imagina eu louvando e a Juliana pregando. Pode ser que seja uma coisa, mas não vai ser uma coisa completa. Então, imagine Lúcifer querendo brigar. Ei, mas Deus já tinha os seus anjos no terreiro. Agora a Bíblia diz que tem uma grande guerra no céu. Lúcifer se rebelando, né? E Deus ali chama os seus arcanjos. Aleluia, glória a Deus. Miguel, fala Miguel, o negócio está estreito mesmo. Glória a Deus, o negócio está estreito. Lúcifer está tentando aí tomar o meu lugar, e eu te dou toda a autoridade para você descer a espada. Bota todo aquele que se levantar contra nós, ó, pode descer a espada, hein, irmãos? Aqui vai uma palavra profética para você nessa noite. Deus peleja por você, Deus cuida de você. Deixa quem quiser se levantar contra ti, deixa o exército do inferno se levantar contra ti. Deus está ao seu lado, Deus colocou hoje ao seu lado para te ajudar nas horas de dificuldade. Ei, irmãos, olhe para o céu, glorifica a Deus nessa noite. Hoje é um culto de louvor, e você até agora não conseguiu se encher de Deus. Hoje é um culto de louvor, e até agora você está quieto, olhando para o lado, está pensando nos seus problemas. Significa de tudo, irmão. Glorifica a Deus que Ele está aqui nessa noite. Exalta o Senhor. Hoje é culto de louvor. Então louve e glorifica, porque Deus está aqui nessa noite. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Agora a Bíblia diz que essa guerra começa e Satanás com seus anjos foi jogado por terra. Só que um dia eu vi uma pregação do Marcos Feliciano, e ele falou uma coisa que eu gravei. Ele falou que na meio daquela guerra ali, quando o Satanás ele conseguiu ser rendido, Deus chega nele e tira o dom mais especial que tinha nele. Deus tira o que era de mais importante que tinha nele. Sabe o que é, irmãos? O dom do louvor. É por isso que a luta é constante na vida dos levitas. É por isso que quando você começa a louvar, a luta vem para as irmãs que estão na frente do coral, a luta é maior, a perseguição é maior, os alevantes é maior, pastor, porque Satanás era isso que ele fazia, ele glorificava e exaltava a Deus. Então quando ele vê você se levantando no louvor, você se levantando diante de Deus, ele tem inveja, ele tem raiva, ele vai fazer de tudo para que você não louve, ele vai fazer de tudo para que você murmure, para que você olhe e fale, não, aquele irmã não, eu posso mais que ela, eu não, se eu estivesse cantando aquele livro, ele ia sair bonito, se eu estivesse louvando, na minha voz ia sair bonito, irmão, olhe para cá, preste atenção, ei, espere do Senhor, deixa a irmã cantar, se você chegar no canto bem, olhe por ela, se você chegar fazendo assim, olhe por ela, porque Deus escolheu ela para cantar neste momento, então deixa a irmã cantar, se a gente for é você que vai cantar, é ele pronto, irmão, o seu dom é seu, ninguém vai tirar, a sua intimidade com Deus, ninguém vai tirar, não adianta você querer achar que a irmã é capacitada, que o irmão é capacitado, que eu não sou capacitado, porque quem capacita é Deus, não é você que ensina ninguém, quem ensina é Deus, quem não é ele que vai contar isso para mim, é Deus, aleluia, Deus vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus tirou o que era de mais importante que Lúcifer tinha, que era o dom do louvor. Agora, né, tudo, aleluia, glória a Deus, Satanás está lá. Eu imagino, né,
Gabriel chegando e falando assim, ó, você quer que eu louve com o Senhor? Senhor, você quer que eu canto? Eu canto, eu sei cantar. Deus falou assim, Miguel, não, Senhor, deixa eu cantar pra ti. Eu sei cantar, eu canto bem. Deus falou assim, imagine que muitos e muitos anos já falaram, deixa eu cantar pro Senhor. Lúcifer, né? Mas ele me ensinou algumas coisas quando ele estava na regência. Eu sei, deixa comigo. Deus falou assim, não deixar. Eu tenho algo maior. O meu projeto é muito maior do que vocês estão imaginando. Aí a Bíblia diz, como lemos aqui, que Deus cria o homem. Que no princípio as terras se fogem vazias. E Deus, na sua soberania, com a sua mente brilhante, Ele começa a criar tudo. Ele cria um ser especial, que é eu e você. E quando Deus, Ele cria o homem, que pega o barro, a massa, quando Ele olha e fala assim, está perfeita a minha criação. Está perfeita, mas só que eu vou dar um algo especial para ele. Eu vou dar um algo para esse ser humano feito com minhas mãos. E Deus pega o que era de mais importante que Lúcifer tinha, que era o dom do louvor, e implanta no homem. Ei, querido, você tem noção para que você foi criado? Você tem noção o porquê que você está aqui nessa noite? O porquê que eu estou aqui nessa noite? Nós somos feitos para louvar e glorificar o nome santo do Senhor, querido. Deus te fez para louvar Ele. Deus te fez para você glorificar Ele. Deus te fez para você dar toda a honra e toda a glória a Ele. E nessa noite você ainda está pensando no seu problema. Nessa noite ainda você não conseguiu dar glória. Você não conseguiu agradecer a Deus. Ei, olhe para cá em nome de Jesus. Você foi feito para adorar. Você foi feito para glorificar. Levanta a sua cabeça. Jesus é contigo. Levanta a sua cabeça. Deus é na sua vida. Não deixa que a tonalidade venha te deixar para baixo. Não deixa que o inimigo venha dizer que você não pode. Porque você pode. Olhe para a minha vida. Quantas vezes você já me viu caindo? Quantas vezes você olha para a sua vida e não tem mais jeito? Não adianta. Vai morrer na droga. Mas Deus fala, não. Eu tenho algo. É tudo segunda mesmo. Então olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Talvez o inimigo pode dizer para você, não adianta. Vai cair 7 vezes, vai cair 14 vezes, 21 vezes, mas não pode cair até 6. Mas eu levanto porque eu tenho honra. Eu levanto porque eu creio. Foi eu que fiz. Eu sei, aleluia, Deus, o que eu tenho preparado para o meu servo, aleluia. Ei, querido, Deus não sabe de tudo. Deus, como Ele nos criou, aleluia, glórias a Deus, Ele já sabia. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, Ele já tinha nos escolhido. Então eu acredito, pelo que a Bíblia nos diz, que quando nasceu o Diácono Genilson, quando nasceu você, Deus falou assim, ó, pro Genilson, eu tenho uma história assim. Mas eu sei que com certa idade ele ainda não vai me conhecer. Não sei se ele já nasceu no berço evangélico. Não vou dizer da minha vida. O André vai nascer na família assim. Vai fazer isso. Mas com certa idade eu vou chamar ele para minha obra. Vai passar a conhecer tudo que não presta no mundo. Vai usar de tudo que não presta no mundo. Vai me dar trabalho, mas esse é meu. Esse eu escolhi para minha obra. Foi assim com vocês também, irmãos. Irmã Vanilda vai assim, né? Mas lá na frente, ela vai glorificar e exaltar o meu nome. Irmãos, olhe para cá. Deus tem prescrito a nossa vida toda. Deus, Ele sabe até onde nós possamos e suportamos as lutas, as adversidades. E as minhas últimas quedas, pastor, eu falei, eu não vou mais pregar, não.
Eu não vou mais falar de Deus, não. Eu estou falando de Deus hoje, mas eu não estou caindo que é vocês. Não, Deus, eu não quero mais saber de ti, não. Só que, quando eu penso assim, Deus ele brada do céu e sempre manda alguém para me ajudar. Sempre levanta alguém para dizer, não, vai lá, você errou. E eu não canso de dizer que o pastor, a Juliana, tem sido essas pessoas na minha vida, os demais irmãos. Irmãos, Deus te ama. O potencial que você tem para pregar a palavra de Deus, não que eu tenha, que Deus que me dá, Deus ainda está me ensinando, é grande. Fica falando, fica assim, falando, esse negócio aí não dá certo não, que eu estou pregando ali, os irmãos me veem na mesa, daqui a pouco os irmãos me veem caído. E eu pensando com Deus, e Deus falou assim, olha, quantas vezes você caiu, eu te levantei. E quantas pessoas que nunca caíram, desde quando aceitou Jesus, está firme, mas quando é para fazer a obra de Deus, ela se negligencia. Quantas pessoas que estão firmes e conhecem a palavra, me servem há tantos anos, mas não tenho vigor. Não que eu seja melhor que ninguém, irmão, porque talvez eu seja um dos piores que tem aqui na igreja. Mas quando Deus me levanta aqui, Ele me dá a oportunidade que eu olho o que eu era e o que eu posso ser, irmãos. Eu tenho uma sede tão grande de servir a Jesus. Talvez, meu Deus, eu tenho orado para isso não acontecer, mas a Bíblia diz que aquele que está em pé ora para que não cai. Nós somos sujeitos a cair, somos sujeitos a falhar. É por isso que nós devemos orar constantemente. Quando Jesus chamou os seus discípulos para orar, que Ele voltou ali e viu todos eles e falou assim, rapaz, nenhuma hora você pode orar comigo? Que isso? Jesus voltou para orar. Quando voltou de novo, Jesus falou assim, o negócio está sendo mais nenhuma hora vocês podem orar comigo? E na terceira vez, Jesus falou assim, ó, vocês têm que orar. Na verdade, aleluia a Deus, a carne é fraca, mas o Espírito está falando, então quer dizer, Deus está falando, ó, ora. Porque a sua carne, ela quer o desejo do mundo. Ora, porque a sua carne, ela quer a prostituição, ela quer a droga, ela quer as coisas do mundo. Mas o seu espírito que tem que estar mais forte, ele quer me adorar, ele quer me servir. É ele que vai te ajudar. É ele que vai te sustentar a fugir dos pecados. É ele que vai te dar força para você ficar em pé na minha presença. É, irmão, talvez você